Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui nessa casa com vocês. A Glória falou um pouquinho de mim, mas nessa casa eu sou aluna do COEM. Tem vários colegas aqui que fazem o curso comigo. Fiz aqui também o curso básico. Fiz uma primeira palestra, entre aspas, pelo Meet, e é a primeira vez aqui presencial nessa casa. É a casa onde eu conheci o Espiritismo há menos de 4 anos e que me abriu um horizonte para pensar a vida a partir desse conhecimento. Coloquei um pouquinho antes de iniciar a palestra uma música do Renato Teixeira para vocês, porque eu penso que essa música fala muito de reforma íntima, né? Fala muito sobre respeitar os processos, né? Ando devagar porque já tive pressa. Essa paciência que a gente tem que ter para adquirir conhecimentos, o amor, a paz, a chuva que faz parte da nossa vida. Somos passagem, né? Um dia a gente chega, o outro vai embora, né? Cada um de nós compõe a sua própria história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Eu acho que tem muito a ver com livre-arbítrio. Então é uma música assim que eu gosto muito e conheço há décadas e que me faz pensar esse tema da noite de hoje. Falar em reforma íntima, para nós espíritas, eu acho que tem um sentido assim sempre de desafio, né? Nós sabemos que nós encarnamos e estamos aqui para que a gente possa evoluir. Sabemos que antes de ter a oportunidade de encarnar, nós elaboramos um plano evolutivo. Então, a questão da reforma íntima e da evolução tem tudo a ver com aquilo que a gente acredita como nosso papel aqui, nesse planeta de provas e expiações, nessa oportunidade de aprendizado que é esse lugar que nós estamos. Eu gosto muito daquela frase do Kardec, em que ele diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelos esforços que emprega para dominar suas más tendências, suas más inclinações. Então, nós, com todo esse conhecimento, somos aqueles que devem assumir o desafio de a cada dia buscar esse aprimoramento, buscar cumprir aquele plano evolutivo que com certeza foi afiançado por muitos espíritos que nos amam. Nós não construímos esse plano sozinhos, né? Nós sabemos que nós tivemos pessoas, né, espíritos que estão lá do outro lado da vida, que torcem para que a gente consiga cumprir tudo aquilo que nós nos dispusemos a fazer e que o tempo todo é quase uma torcida organizada por nós, é isso que eu acredito. E eu penso que cada vez que a gente consegue dar passos em direção a essa evolução, a gente está conseguindo trazer todos esses espíritos do nosso lado, nos ajudando. Temos que reconhecer que ninguém é totalmente bom nem totalmente ruim. A Hannah Arendt tem um texto que chama Banalidade do Mal. Ela fala que tanto o bem quanto o mal está em nós. Então, como que a gente age de acordo com essa realidade? Nós temos dentro de nós tudo isso, né? Se estamos fadados, graças a Deus, à evolução, né? É o nosso destino. O que nós temos feito para que essa evolução seja possível? Toda vez que eu penso na palavra evolução no contexto espírita, eu penso que a evolução é a maior prova do amor de Deus por nós. Vou pensar assim na metáfora de uma mãe, né? Uma mãe, ela não ama o seu filho mais porque ele aprendeu a andar, ou porque ele aprendeu a falar, ou porque ele aprendeu a ler ou escrever. Ela ama, ela simplesmente ama esse filho. Então eu gostaria de pensar, né, no nosso grau evolutivo, talvez o amor de mãe seja o amor mais próximo do amor de Deus. Deus não nos ama por nós sabermos sermos evoluídos ou não. Ele nos ama e ponto. É um amor infinito, perfeito, que nós não conseguimos sequer imaginar. Então, se Ele nos ama, se Ele nos criou e se Ele nos colocou no caminho da evolução, nós devemos nos perceber como peregrinos em marcha.
né? O máximo que nós podemos fazer, e às vezes a gente faz isso muito, é atrapalhar essa caminhada. A gente não retrocede, mas às vezes nós nos comportamos como aquelas crianças birrentas que não querem, eu não quero. E por mais que esse grupo que nos ajuda, que nos instrui, que nos inspira, às vezes a gente fecha os ouvidos para esse grupo, às vezes a gente se fecha, né? E não permite essa ajuda. É como se fosse uma sabotagem do nosso próprio caminhar, né? E eu gostaria de pensar um pouquinho sobre isso, falando na reforma íntima, que nós temos duas questões cruciais, temos mais, mas vou falar em duas, e duas armadilhas, né? As duas questões aí cruciais é assim: algumas pessoas gostam de dizer, eu sou assim mesmo, Deus quer assim, eu vou continuar sendo assim, eu não vou mudar. Essa é uma questão muito... É uma questão que nos faz paralisar, porque na verdade nós não somos assim, nós estamos. Cabe a nós pensar, eu sou capaz de ser melhor, eu sou capaz de fazer algo diferente. Com isso, não quero dizer que a gente tenha que se cobrar a perfeição. Nós temos que reconhecer que temos potencialidades e fragilidades. E, de repente, começar a investir mais nessas nossas potencialidades para que a gente possa, aos poucos, uma encarnação após a outra, ir vencendo um pouquinho dessas nossas fragilidades. Então, a gente só vai mudar aquilo que a gente reconhecer como possível de mudança. Essa possibilidade de mudança, para que a gente consiga compreender, a gente é convidado a fazer um mergulho em nós mesmos. Um processo de autoconhecimento, um processo que às vezes é doloroso, porque nos faz sair um pouco da zona de conforto e pensar: o que eu posso fazer para ser melhor? E normalmente não é algo simplesmente que a gente faça do dia para a noite, porque nós fazemos, muitas das nossas ações estão ancoradas em hábitos, em costumes, às vezes até numa reprodução de hábitos e costumes com os quais nós convivemos. E muitas vezes pensar em mudar de hábitos significa quase um remar contra a maré. Eu não vou seguir a onda, eu vou me posicionar, eu vou começar a pensar o que é mais importante para a minha evolução. Então isso causa certo desconforto, mas isso é crucial para que a gente possa sair desse marasmo do eu sou assim mesmo, ou até colocando Deus nessa jogada, né? Deus quer assim, Deus quer o melhor para nós, Ele nos quer evoluindo, Ele nos quer felizes. E Ele nos dá uma dica de felicidade assim muito, muito clara, que todos nós já fomos capazes de sentir. Quando a gente consegue proporcionar alegria para o outro, a felicidade invade o nosso coração de uma maneira que a gente às vezes não consegue sequer descrever. Então, muitas vezes, essa felicidade que a gente busca está nesse se colocar a serviço do outro. Em alguns momentos, a gente pensa que o serviço, se colocar a serviço, eu tenho que aprender, eu tenho que me aprimorar para poder me colocar a serviço. E não, é o contrário. Eu me colocando a serviço, eu vou aprendendo, eu vou me aprimorando. Uma segunda questão importantíssima para a gente pensar a reforma íntima é a certeza de que estamos no melhor lugar possível para a nossa evolução. Nada é por acaso. A nossa família não é por acaso, o nosso trabalho não é por acaso. Nós não estamos aqui por acaso. Então, tudo que a gente vive, tudo que a gente tem que superar, é necessário para a nossa evolução. Existe uma frase, um ditado popular que fala que mar calmo não faz bom marinheiro. E às vezes a gente quer só o mar calmo, achando que com isso vai conseguir superar, as dificuldades. E
Eu trabalhei muito tempo na universidade, né, e a gente ficava muito em torno da questão assim, do currículo, né? Aquelas produções que vão para o meu currículo. E eu tinha um orientador que ele me ensinou muito, ele dizia assim, se o currículo fosse realmente falar da nossa aprendizagem, ele tinha que falar das nossas frustrações e das nossas dificuldades, dos nossos erros, porque foram eles que nos impulsionaram a crescer, foram eles que nos permitiram pensar novos caminhos, dar voltas e realmente aprender. Então, é saber que a gente está nesse local, nesse lugar perfeito para a nossa evolução e fazer uso desse lugar da melhor forma possível. Quando eu comento com vocês desses nossos bons amigos espirituais que vão estar o tempo todo nos auxiliando, eu lembro bastante daquela cena do nosso lar, da mãe do André Luiz. Ela é uma dona de casa, mãe, né? O marido é um fazendeiro, o filho um médico. Percebam que não é a importância do que você faz que te faz melhor. Ali ela é o espírito mais evoluído. E depois que eles desencarnam, a intercessão dela por eles é o tempo todo. Eu não sei se vocês lembram daquele momento em que ela se coloca em missão, ela não precisava mais reencarnar. E ela resolve reencarnar por amor ao marido e às amantes, para ser mãe deles. Então imaginem assim o grau de intercessão e de amor que esses espíritos têm por cada um de nós que está num grau de evolução muito inferior a eles. De novo, pensando nela, a gente percebe que não existe tarefa importante ou desimportante. Existe a tarefa e ela se coloca a serviço, né, mais uma vez. Eu passei um marca-páginas para vocês e eu vou trabalhar um pouquinho com ele. Tem uma parte aí que a gente fala da conexão. E a reforma íntima e a nossa evolução tem tudo a ver com a nossa conexão com Deus. E eu gosto de fazer uma metáfora aí pensando a questão da internet. Nós tínhamos aquela internet de escada, vocês lembram? De vez em quando funcionava. E às vezes nossa relação com Deus é assim também. De vez em quando eu busco. De vez em quando eu lembro. E o nosso processo evolutivo tem a ver justamente com esse aumento da conexão. Primeiro chegou, né, depois a internet via rádio, que quando chovia não funcionava. Tinha nuvens, não funcionava. Depois 1G, 2G, né? Já era possível assistir algum vídeo, ouvir alguma música. Então, assim, a gente tem que pensar qual é o nosso grau de conexão com Deus. Qual que é a nossa disponibilidade de estabelecer essa conexão. Nós encarnamos, nós sabemos disso, para desenvolver o amor. Então, esse conhecimento o Espiritismo nos dá, é uma certeza. Nós reencarnamos para aprender a amar. Essa nossa encarnação é um presente, né? É um momento que a gente vai colocar à prova aqueles conhecimentos que de repente a gente teve só na teoria lá, na pátria espiritual, e a gente em algum momento disse, olha, eu vou lá e eu vou dar conta, né? E eu imagino, posso estar equivocada, que lá é mais fácil essa conexão porque você não tem tantos obstáculos. Agora a gente vem aqui e tem que colocar à prova. Eu sou capaz de me conectar diante das dificuldades da matéria? Qual é o meu grau de conexão com Deus, né? E isso tem muito a ver com aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Quantas vezes a gente está ali na família ou no trabalho, a gente olha para aquela pessoa que é desafiadora e a gente pensa assim, meu Deus, o que eu faço? E a gente tem que saber ter indulgência, paciência, tolerância. É tudo aprendizado. Não vai ser convivendo apenas com pessoas parecidas conosco, que é muito fácil, que a gente vai conseguir evoluir. Vai ser aceitando as diversidades, vai ser se colocando à disposição para superar os próprios preconceitos, as próprias formas de pensar, é que a gente vai conseguindo essa evolução, né? Tem também duas armadilhas muito claras no Evangelho segundo o Espiritismo para a nossa evolução.
Essas duas armadilhas se chamam egoísmo e orgulho. No egoísmo, o Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele fala da cortina do eu. É quase como se a gente permanecesse como Narciso, né? Nós queremos o melhor, desde que seja para nós e para a nossa família. As nossas dores são as maiores do que qualquer outra pessoa. A gente enxerga nós mesmos, no outro. Então eu quero encontrar no outro as mesmas concepções, as mesmas crenças, o mesmo modo de agir, a mesma cultura. Isso é uma armadilha para a nossa evolução. Romper essa cortina do eu é algo imprescindível. E a gente só faz isso com muita reflexão sobre aquilo que a gente está vivendo, sobre aquilo que a gente está sentindo. De novo vem o autoconhecimento aí, como um convite para nós, né? A outra armadilha, que é o orgulho, é aquela sensação de que nós somos mais do que o outro. Então, nós espíritas sabemos mais, né? Nós temos mais conhecimento. Será que temos? Aliás, se tivermos, isso nos dá ainda maior responsabilidade, né? Todo conhecimento é responsabilidade. E uma outra coisa também que o orgulho às vezes nos impede é de receber. Muitas vezes nós nos vemos como aqueles que vão doar alguma coisa, mas nós não temos a humildade de aprender a receber. E a gente precisa ter essa humildade. É recebendo algo do outro que eu aprendo a dar valor a ele, que eu percebo a importância dele na minha vida. Então, muitas vezes buscando se colocar no lugar de alguém que precisa ser acolhido, que precisa ser ajudado, é que a gente cresce, né? A gente não precisa ser aquele que está sempre para ajudar, porque nós somos seres humanos, cheios de fragilidades, todos nós, né? Fragilidades, potencialidades. Então, esse acolhimento, esse consolo, todos precisam. É outra forma de romper a cortina do eu. Ao falar de tudo isso, nós pensando em nós mesmos e fazer um estudo sobre essas questões é uma oportunidade maravilhosa de reflexão mesmo, de se perceber muito pequeno, muito distante daquilo que a gente quer para nós. Ao mesmo tempo, tem que ser também uma possibilidade de pensar: eu não posso mudar tudo, mas eu posso mudar alguma coisa, né? Eu posso dar os primeiros passos. O Paulo, na carta aos Filipenses, ele fala que nós somos servidores imperfeitos na seara do Cristo. E somos, né? O tempo todo a gente percebe a nossa imperfeição. Por isso a importância da gente se colocar a serviço, da gente se aprimorando durante o serviço. O fato de estarmos na seara do Cristo já é um grande passo. Se a gente souber tê-lo como exemplo e buscar refletir sobre o exemplo que ele significa para todos nós já demos saltos gigantescos, né? Nós vivemos assim um momento de intenso debate agora com todo esse desafio que surgiu sobre nós esse ano. Um ano atípico, em que muitas questões foram colocadas em debate, um ano em que possivelmente nesse século, o ano que nós mais temos medo e continuamos tendo medo de que haja fome no mundo. Mas como espíritas e como nós sabemos que fora da caridade não há salvação, nós temos que ser aquelas primeiras pessoas que creem que nós não vamos deixar haver fome no mundo, porque só há fome no mundo quando as pessoas não estão dispostas a compartilhar, a olhar para o outro como irmão, a perceber no outro a si mesmo. Ser humano é ser junto. Então, enquanto houver um ser humano passando fome, nós como humanidade somos miseráveis. Será que nós temos essa consciência desenvolvida? Vejam como a gente está distante de pensar como Cristo nos ensinou, né? E pensar em reforma íntima e em evolução é buscar essa aproximação. Temos também que acreditar que tudo é energia. Nós estamos num momento difícil, sim, mas ao mesmo tempo é na crise que aparecem as oportunidades. A crise ela é extremamente transformadora. Quando nós achamos que tudo está bem,
a nossa tendência é nos acomodar. E pode ser que tudo isso tenha sido preparado, nós sabemos que nada é por acaso, justamente para que a gente tenha que se mobilizar em torno de algumas questões. Vamos lembrar que repensar modelos, reelaborar, revisar, tem tudo a ver com evolução. Nós temos a honra de pertencer a uma geração que conviveu ou que conheceu muito de perto um ser humano incrível que foi o Chico Xavier. Uma pessoa que nasceu num lugar muito pequeno, muito simples, que viveu dores indizíveis, né? Perdeu a mãe muito cedo, sofreu tortura pela madrinha, aprendeu a conversar com pessoas que já tinham ido para o outro lado da vida muito cedo. Tinha sua mãe, mesmo depois de morta, como uma espécie de mentora, alguém que o ajudou muito, né? E teve problema nos olhos, sofria muito com esse problema. Mesmo assim, psicografou mais de 400 obras de uma diversidade incrível, né? Com autores de diferentes gêneros. Trabalhava dia e noite em torno da causa espírita. Foi um exemplo em todos os sentidos para todos nós. Foi por isso que eu, ao pensar a reforma íntima, peguei esse folhetinho que vocês receberam aí com 20 dicas do Chico Xavier para a reforma íntima. Porque ele fala assim: embora ninguém possa fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então eu vou começar a comentar um pouquinho desses 20 pontos aí que vocês receberam. Com certeza, quando ele fala em 20 exercícios, alguns a gente já consegue fazer e talvez já tenha até incorporado no nosso dia a dia. Outros a gente lê e fala: nossa, isso para mim é impossível. Vamos começar por aquilo que é possível, e o impossível é aquilo que a gente começa a partir da crença na possibilidade. E é um passo de cada vez. A caridade também é para nós mesmos. Nós temos que nos ver como alguém que está buscando, não como alguém que vai chegar lá em uma encarnação, mas que vai se dar a oportunidade de crescer, né? A primeira questão aí dos 20 exercícios para a reforma íntima do Chico Xavier é executar alegremente as nossas obrigações, as nossas próprias obrigações. Eu diria que seria semear onde Deus nos plantou, né? Ter a energia da gratidão, de saber que a família que nós temos é a família perfeita para nós, que o trabalho que nós temos é o trabalho perfeito para nós, que as pessoas que nos trazem desafios são as pessoas que vão nos ajudar a crescer, a nos aprimorar, né? Silenciar diante da ofensa. Uma outra ideia que o Chico traz e que é muito bonita é que antes eu seja o injustiçado do que aquele que cometeu a injustiça. Então acho que é isso, a gente tem que aprender muitas vezes a ter pena daquelas pessoas que não conseguem ainda enxergar-se como alguém capaz de exercer o amor, como alguém capaz de conviver de forma pacífica, né? Esquecer o favor prestado é a terceira questão aí. Que a mão direita não saiba o que a mão esquerda fez, ou vice-versa, mas que a gente possa fazer pelo bem que aquela ação nos faz, e não esperando uma gratidão de quem quer que seja, né? A 4 também está muito ligada a isso, né? Exonerar os amigos de qualquer gentileza conosco. A gente tem que assumir o compromisso da nossa própria evolução. Se eu vou amar o próximo como a mim mesmo, eu tenho que tratá-lo como eu gostaria de ser tratado, sem exigir que ele também faça isso, porque o grau evolutivo dele pode ser outro. E eu tenho que respeitar isso. E saber que Deus o ama da maneira como ele é, e que tem vários espíritos em torno dele também torcendo para a sua evolução. Há uma coisa que acontece conosco, assim, que é muito gostoso, né? Quando a gente vê um ato de gentileza, bondade, ou um fato que mostra o carinho, né, das pessoas umas com as outras, o cuidado, é uma alegria imensa que nos invade.
Eu não sei se vocês lembram, uma coisa que me marcou bastante. Lembram daqueles 33 mineiros chilenos, quando eles foram resgatados? E era uma operação praticamente impossível, que tinha sido muitas vezes desacreditada. Eu tenho certeza que muitos de nós naquela noite chorou de emoção por ver a vida sendo resgatada, de pessoas que a gente não conhecia, mas que a gente torcia muito para que desse certo. Então, assim, como esses gestos, eles impulsionam, né? Como eles nos fazem perceber, assim, a nossa essência. A nossa essência é essa essência que quer o bem de todos. Não importa se a gente conhece ou não, se a gente tem uma relação de afeto ou não, a gente quer a vida plena. E às vezes a gente esquece disso no dia a dia, nas nossas correrias, né? Nas nossas atribulações mesmo. Emudecer diante da agressividade. Como é difícil. Como é difícil. A nossa primeira reação é devolver na mesma moeda, da mesma medida, né? E aí eu peguei um soneto do Chico Xavier, psicografado pelo Chico, da Maria Dolores, que eu acho perfeito. Vou ler para vocês. Um companheiro de lado, triste, agressivo e irritado, causando preocupação. É sempre um irmão que procura consolo à própria amargura, pedindo compreensão. Se te mostra a voz de briga, dá-lhe em troca a frase amiga, que nada te possa alterar. Ou simplesmente irradia uma oração de alegria, que lhe atenue o pesar. Fitando qualquer pessoa que te injuria, perdoa e auxilia mais e mais. Na multidão, no barulho, muitas máscaras de orgulho são dores descomunais. Ante os irmãos em revolta, saibas que está sob a escolta dos mensageiros do bem. A dor com o tempo varia, cada qual tem o seu dia, nunca desprezes ninguém. Eu acho tão lindo esse soneto, porque ele nos ensina tanto, eu fico arrepiada toda vez que eu leio, porque como é difícil cumprir tudo isso, mas como é bonito a gente se inspirar em uma postura de passividade, numa postura de compreensão, de indulgência. Não condenar as opiniões que divergem da nossa. É aquela questão, né? Nós buscamos no outro nós mesmos. E a gente só vai conseguir evoluir de verdade quando a gente aceitar as diferenças. E perceber que na diferença a gente aprende muito mais. Né? A gente se coloca à disposição de pensar qual é o caminho que esse outro seguiu, por que ele pensa tão diferente. Nós não somos iguais, e que bom que não somos iguais, podemos partilhar. Quando somos iguais, não há partilha. Abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. Quanta energia às vezes a gente gasta fazendo comentários sobre a vida alheia, detalhes das pessoas. Olhem as revistas, hoje em dia não é mais revista, é internet, né? Então, assim, a vida particular das pessoas, quanto tempo perdido, né? Quanta energia desperdiçada mesmo. Treinar a paciência constante. A gente pede assim, Deus, dai-me paciência. A gente tem que aprender que ela não é dada, ela é conquistada. E aí tem o nosso esforço, né, no dia a dia, para a gente poder conquistar. E sempre fazer a pergunta, né, o que essa situação pode me ensinar? Por que será que eu estou vivendo isso? Porque se eu quero aprender a ser paciente, eu vou ser testado, até demonstrar que eu sou capaz, até eu passar aquela lição. Ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros sem biografar nossas dores. É o talento da escuta, que poucas pessoas têm. Nós queremos, muitas vezes, ao ouvir alguém, mostrar que nós temos uma experiência de dor ainda maior que a dela. E às vezes essa pessoa só precisa ser ouvida, só precisa desabafar, só precisa ter alguém que olhe nos olhos dela, que fale, eu estou aqui ao seu lado. Será que a gente está disposto a isso? Ou será que a gente se coloca no lugar de alguém que busca isso no outro? Né? Eu quero desabafar com alguém, eu quero falar sobre as minhas dores. Vamos lembrar que ser humano é ser junto, a gente não consegue evoluir sozinhos. É na relação com o outro que a gente vai conseguir evoluir.
buscar sem afetação o meio de ser útil. Toda vez que eu penso no ser útil, eu penso muito na oração de São Francisco, né? Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. E aí segue. A oração de São Francisco nos ensina a ser realmente cristãos. Nas situações mais difíceis, trazer uma palavra de fé, de luz, de alegria, de esperança, de união. Nos faz nos colocar no lugar do outro, né? Mais consolar do que ser consolado, amar que ser amado. A número 2 é desculpar sem desculpar-se. A gente estuda bastante e fala do perdão. E nós temos que ser capazes de perdoar quem nunca vai nos pedir perdão. Vamos lembrar, né? Cada pessoa tem o seu grau evolutivo. Então eu não posso esperar que alguém me peça perdão. Eu tenho que buscar não me afetar por questões que não são minhas. Não dizer mal de ninguém. É aquela questão de buscar desenvolver a empatia, que é tão falada. Eu ouvi aqui nessa casa uma vez por um palestrante e nunca mais esqueci a definição que ele deu de empatia. Porque a gente costuma pensar que a empatia é se colocar no lugar do outro. E ele falou assim, a empatia é buscar ser o outro por um momento, que é muito mais difícil. Porque buscar ser o outro é não julgar. É conhecer a história dele, é buscar compreender como ele pensa. É difícil, mas é possível, né? É um desafio que está sendo colocado para nós todos. Buscar a melhor parte das pessoas com as quais nós comungamos a experiência. Buscar enxergar mesmo a qualidade de cada um. Nós temos que buscar os defeitos, sim, nossos, porque esses a gente pode lidar, esses a gente pode superar, melhorar, enfrentar. Os do outro, cabe a ele. E é ele que vai ter que dar conta disso, né? Alegrar-se com a alegria do outro, né? Quando a gente vê alguém aí feliz, alguém com conquistas, poder celebrar junto, né? Perceber que as conquistas pessoais do outro são nossas, nós vivemos em comunidade. Então, toda evolução ela é uma evolução coletiva. Nós emanamos uma energia. E se a gente tiver mais pessoas emanando essa mesma energia, a potência dessa energia é muito maior para conseguir, por exemplo, fazer ações solidárias, para conseguir fazer o bem. Voltando ainda na 14, esqueci de um ponto que eu acho importante buscar. Jesus fala para Pedro, uma frase que eu também acho que a gente tem que refletir bastante, que o homem do mundo é mais frágil e ignorante do que perverso. Então, acho que a gente tem que lembrar dessa frase.